obrigado a todos por estarem presentes e, em especial, a quem promoveu efetivamente a divulgação desta conferência, que foi o Grupo Vida Económica, na pessoa do seu diretor que está ali, o Dr. João Luís Pacheco de Sousa, e a Debates e Discursos, na pessoa da Dra. Cláudia Figueiredo, também está presente. A RSA, através do seu núcleo de rede solidária, simplesmente apoiou, como todos estamos a apoiar, digamos assim, para que os frutos desta conferência, além daquilo que é o interesse público em geral do tema, possam também servir para fins que estão alocados à rede solidária. Eu tenho aqui que revelar uma pequena subtileza do tema do debate. Não sei se ao fundo está a ouvir bem. Ouviu bem? Penso que sim. Aqui o tema não é a salvaguarda das responsabilidades dos administradores e gerentes, mas sim dos dirigentes. Logo aí surge uma novidade. Então, há novas responsabilidades, sim, e novos responsáveis. E, por isso, nós aqui tivemos, ao mesmo tempo dos alemães e dos franceses, contrariamente à responsabilidade civil que o seu professor, Pedro Escudeiro, bem expôs profundamente e que a abundante doutrina tem protegido, recebemos ao mesmo tempo, aqui no nosso país, estas novas responsabilidades e os novos dirigentes. E quais são os novos dirigentes? Eu participei numa conferência há tempos com pessoas ilustríssimas da área da justiça, juízes, procuradores, pessoas conhecidíssimas, enfim, e também muito conhecedores da matéria, e quando eu falei em novos dirigentes e referi que havia uma noção que se designava, vou só projetar, porque é uma transcrição que está na lei, que se chamam direções de direção do topo. Eu alertei logo, não é de top, é de topo. Podia ser a direção do topo, mas não é. É só o topo. Então, quais são o que é a direção do topo? A lei do branqueamento de capitais, também uma ressalva conceptual importante, a lei embrulhou branqueamento de capitais com financiamento ao terrorismo. É como se fosse a mesma coisa, é como se fosse poupança e investimento. Só que o branqueamento de capitais diz logo, independentemente do valor, pode haver branqueamento de capitais. Ou seja, pode haver uma coima de 2 milhões de euros se existir uma operação considerada suspeita de branqueamento de capitais, ainda que o valor seja baixo. Ou seja, é desconsiderado o valor para efeitos da ilicitude do branqueamento de capitais, contrariamente àquilo que é a ilicitude criminal dos crimes do património, relativos ao património, em que há uma gradação consoante a lesão patrimonial que daí ocorre. Então, vamos à direção do topo. A direção do topo, qualquer dirigente ou colaborador com conhecimentos suficientes da exposição da entidade obrigada ao risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e com elevado nível hierárquico suficientemente elevado para tomar decisões que afetem a exposição ao risco, não ser necessariamente um membro do órgão da administração. Desde logo, não é necessariamente um órgão do Conselho de Administração, um membro, digamos assim, designado por administração ou gerente, mas tem que ter uma hierarquia suficientemente elevada, o suficientemente aqui é para cima e não é para baixo, normalmente o suficiente a uma nota de inferioridade, aqui é de graduação, e com isto nós já temos uma nova criatura, ou um conjunto de criaturas, que podem ser responsáveis por novas responsabilidades. Quais são? Vamos ver. Desde logo a seguir, apresenta-se que estas responsabilidades depois são monitorizadas, são incrementadas, são promovidas, são delimitadas por uma entidade que se chama a Avaliação Nacional de Risco, Comissão de Coordenação, que depois vai dizendo aqui há risco, aqui não há risco, aqui há suspeição, aqui não há suspeição, este indicador é um indicador de risco, este aqui parece que, e é tanta coisa que num dos anexos, e para terem a noção de que, se o Sr. Professor falou no Código das Sociedades Comerciais, e nós sabemos que é um livrinho grande, legislação de branqueamento de capitais já consegue ser embrulhada num livro com esta lombada. E aqui não há nada escrito inovador. Tudo aquilo que está é a legislação ordinária. O legislador, não sendo ordinário, produz esta legislação no sentido que é abaixo da Constituição. Não é qualquer legislação assim de topo. É aqui que está a legislação condensada sobre o branqueamento de capitais. Então, continuando um bocadinho, nós sabemos que a legislação foi produzida, sabemos que há uma comissão de coordenação que vai aperfeiçoando essa legislação e dando, digamos assim, as informações aos responsáveis para poderem monitorizar, criar mecanismos do controlo daquilo que se designa a prevenção do branqueamento de capitais. Sempre que nós lemos, eu digo, os juristas leem branqueamento de capitais, diz sempre e financiamento ao terrorismo. Não é só excesso de velocidade e perigo de morte. Não é? Sempre que o perigo de morte aqui nada tem a ver com o excesso de velocidade, na medida em que, como vamos ver, a coisa é um bocadinho mais complexa.
Depois aparece um outro responsável. Esse responsável é um responsável de criação legislativa. Até aqui, os sócios davam poderes aos administradores para criarem a sua estrutura orgânica, criavam o seu organograma, o organigrama, como também se designa, criavam a sua estrutura, punham uns quadradinhos e uns pendurados nos outros, ao lado dos assessores. Agora não. Agora o legislador criou um responsável que é o responsável do cumprimento normativo. É uma pessoa, tem que ser uma pessoa, e é uma pessoa que surge de onde? Diz-se que as entidades obrigadas designam o elemento da sua direção de topo ou equiparado para zelar pelo controle do cumprimento do quadro normativo em matéria de prevenção do branqueamento de capitais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nesta matéria não é um administrador com pelouro. É uma pessoa que, e porquê é que vamos concluir que não é um administrador com pelouro? Porque esta pessoa tem características no exercício das suas funções muito particulares. Tem que ser autónomo, tem que ser independente, enfim, vamos ver a seguir. Então, esta pessoa que se chama um RCN, que é retirada da direção de topo, do DT, mas que pode ser também retirada de uma direção de topo ou equiparada, ou pessoas equiparadas à direção de topo, esta pessoa tem competências próprias na lei. Estão ali expostas, não vai dar tempo, porque nós temos o debate, mas desde logo poderíamos ali ver, participar na definição e emitir pareceres sobre políticas ou procedimentos de controle destinadas ao branqueamento, a prevenir o branqueamento de capitais, acompanhar em permanência a adequação e suficiência e a qualidade das políticas e dos procedimentos de proteção, controle de matéria de branqueamento de capitais, assegurar a centralização de toda a informação, desempenhar o papel de interlocutor das autoridades judiciais, policiais e de supervisão e fiscalização, e são muitas, então nós temos ali uma pessoa que dentro da empresa não é determinada, não é criada nesse organograma pelas competências dos sócios, muito menos pela criatividade da administração, mas sim porque o legislador impôs que naquela organização societária conste, que não só todas as outras, que tem estrutura corporativa, que conste esta entidade. Então nós temos esta entidade com essas competências todas e concretamente o que é que nós temos nas sociedades obrigadas. Ou seja, quais são as entidades que estão obrigadas a ter este responsável pelo cumprimento normativo? Todas. Podia perder aqui algum tempo, são sociedades enormes, sociedades por cotas com mais de 2 elementos, 3 elementos, mas, sinceramente, as sociedades que estão obrigadas a ter uma entidade que se designa responsável pelo controle normativo são todas. Se não for formalmente, esse cargo tem que ser puxado ao nível da administração. Ou seja, ninguém pode dizer que na nossa sociedade nós não usamos o RCN. É um bocadinho como as boas práticas de natureza solidária. Todos temos de ter as boas práticas de natureza solidária, mas não seja chorar à noite e comer de dia. É alguma coisa que, sendo às vezes contraditório, se não for respeitoso para pelos outros, que nos dá este conforto. Aqui, não. Aqui, se não for a pessoa intitulada, o Sr. Manuel, o Sr. Joaquim, a administração tem que ter essa responsabilidade. De seguida, o que é que nós temos que caracterizar, qualificar nos estatutos, dar a este responsável do controle normativo? E é a parte mais difícil, e isso é que, pessoalmente, como jurista, me preocupa, e daí penso que o interesse de não só falarmos das novas responsabilidades, como também dos novos responsáveis. É porque muitas pessoas já são os RCNs e não sabem, não é? E isso é preocupante. É que, desde logo, essa pessoa tem que exercer as suas funções de modo independente, permanente e efetivo e com autonomia decisória necessariamente a tal exercício. Desde logo, dispõe de idoneidade, qualificação profissional, disponibilidade para exercício do cargo, mas depois, em baixo, diz-se que também dispõe de meios e recursos técnicos, materiais e humanos adequados para que possa desempenhar as suas funções. Isso tal não acontecer. E se a empresa é essa entidade obrigada a ter estes mecanismos de prevenção e controle do branqueamento de capitais, não der os meios, não criar as condições para que essa pessoa, que às vezes sem saber que tem aquele cargo, digamos assim, exerça completamente as suas funções. Então diz, bom, ele pode, por omissão, mais à frente vamos ver, ter responsabilidade contraorganizacional
é por ação ou por omissão e não é por isso que a pena, entre aspas, a coima, pode alterar-se significativamente. Não tem aquela modulação, como o Sr. Professor referia, entre licitude e a culpa, não vale a pena aos franceses e aos alemães, que não ajuda nada aqui, isto é direitinho, vai com uma palavra simples, que é responsável, ponto. Se é por licitude, se é por culpa, se é mais por omissão ou mais por ação, não interessa. O que interessa é que o legislador, aquele legislador que está lá fora, mas que nós cá dentro tratamos, e já não tratamos à forma, digamos, portuguesa, nós temos que transcrever as diretivas, normalmente até exageramos no tom, em vez de o reduzir, e por isso nós criamos estas figuras que têm este perfil. E nós olhando para ali, dizer, eu, se fosse administrador, é que gostava de ter aquilo. Nem eu, como administrador, tenho aquilo, aquelas características, como é que eu, como RCM, posso vir a ter aquilo numa empresa tipicamente portuguesa? Impossível. Então, quando há pouco se dizia, se é importante para os administradores terem um bom contabilista, terem um bom advogado, eu diria que neste caso não só é importante ter um bom advogado, mas sim um advogado sem trela e sem bordaço, ou seja, um advogado independente que veja o cliente à distância e que o controle na proximidade. Não o contrário, porque senão é metido no bolso do cliente e nessa altura pode sair também alguma coisa do bolso do cliente, obviamente, mas não é com certeza um bom resultado em termos de prevenção do branqueamento de capitais. Avançando mais um bocadinho, o que é que então estes novos responsáveis fazem, além de ser responsáveis? Tem uma tarefa importante que é isto, o dever de comunicação das operações suspeitas. Desde logo, poderíamos perder aqui um quarto de hora para tentar caracterizar o que são operações suspeitas de branqueamento. Naturalmente, branqueamento é branquear, é trazer para dentro de casa o que estava de fora e que não estava com um selo fiscal, por exemplo, que não estava com um selo de licitude. Nós podemos dizê-lo e sabemos que grande parte desta voragem que temos aqui no legislador, na procura da prevenção do branqueamento de capitais, é fiscal. É um foco fiscal e é esse dinheiro que se anda à procura. É aquele que saiu, digamos assim, do quadro lícito na natureza fiscal. Não é com certeza, ou muito, será algum valor existirá naturalmente, mas não será por aí que as coisas se fazem com a dimensão que esta legislação aponta. Então, nós temos o quê? Temos um dever de comunicação de operações suspeitas. Está ali e comunica, as operações suspeitas são comunicadas ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, da Procuradoria-Geral da República, do CIAP, e também à Unidade de Informação Financeira. Mas o que é que se comunica? E agora, o segundo slide, pedia para, por favor, tomarem nota, diz assim, dever de comunicação. Sempre que saibam, sempre que suspeitem, ou tenham razões suficientes para suspeitar. Isto aqui é coisa assim, ou seja, pode saber e se souber que há alguma coisa que aumenta o risco de branqueamento de capitais, percebe-se. Se uma pessoa não saber, mas suspeitar, parece que está ali mesmo a ver que aquele dinheiro, aquela quantidade, aquela origem, muito bem. Mas agora, ou tenho razões para suspeitar, é que é uma coisa um bocadinho mais estranha. Eu penso que os alemães antigos nos davam, enfim, as guias para resolver a interpretação jurídica destas coisas. Diz assim, bom, mas eu posso dizer que não tenho razões para suspeitar, irei suspeitar, gente promessa de promessa, intenção de intenção, mas só que depois a coima, quando lá de frente surge, não faz esta distinção entre a proximidade do que é a operação de suspeita na relação com quem é obrigado a comunicá-la e aquele que não tem essa razão. Mas no Código Penal, ou no caso do processo penal, existe, como sabem, a denúncia em flagrante delito. É uma coisa, mas não fora de flagrante delito, só existe relativamente a algumas pessoas que têm uma obrigação de denunciar. As polícias do cidadão comum não têm essa obrigação aqui, traz-se para dentro das empresas uma obrigação de denúncia, e uma obrigação de denúncia muito estruturada. Não se pense que é só dizer, olha, passou por aqui uma minuta de um contrato que um feeling, também se dizia feeling, agora é mais cheio, e parece que aquilo está adulterado. Não, tem que se dizer quem é que estava nessa minuta, que estrutura tinha essa minuta, qual a identidade e a origem e a nacionalidade das pessoas que constavam nessa minuta, ou seja, este dever de comunicação obriga a contextualizar a operação, a registar os elementos típicos dessa operação, ainda que meramente projetada, não realizada, e tem que ser mais. E aí, se tiver um advogado, um contabilista, um auditor e outro consultor, cada um deles e todos são obrigados a fazer isso. Ou seja, não há uma hierarquia. Tu já comunicaste, então pronto, está bem. Não. Um comunicou e o outro é obrigado a comunicar, o outro é obrigado a comunicar, porque não há aqui, digamos assim, o dever de denúncia de supletivo, ou seja, se foi feita, já os outros estão libertos de tal obrigação.
Está ali também o que é que se inclui nesta comunicação das operações suspeitas, a identificação das pessoas, porque eu transcrevi isto para os slides para não julgarem que estava aqui a especular, dado que a idade que hoje comemoramos já é avançada, podem entender, já havia aqui algum elemento menos seguro naquilo que estava a dizer. Não, isto é exatamente o que está na lei e não há dúvidas nenhumas que a lei refere estes elementos todos como necessários à comunicação das operações suspeitas. E agora vou tentar aqui avançar mais um bocadinho sobre a questão de como é que se controla, então, se faz a instrução dos atos que, porventura, violem estes controlos e não respeitem os procedimentos de prevenção de branqueamento de capitais. Quem são as entidades? Na denúncia de ilícitos criminais, nós sabemos que é o Ministério Público. Aqui nós temos aquelas entidades todas. Temos a ASAI, temos o Instituto de Mobilidade e Promoção do Imobiliário, temos o Instituto de Turismo, temos o Banco de Portugal, a CMVM. Antigamente só estávamos CMVM e Banco de Portugal. Era ali que se... Agora não. Todas as outras entidades setoriais têm a tutela e são eles que fazem a instrução dos processos e aplicam as coisas. Naturalmente, por isso. Mas pode recorrer para os tribunais? Pode. Mas se formos ver o regime sancionatório que está previsto na lei, ficamos completamente, digamos, abismados. Até reformar-se um PES, que é a impossibilidade de dar uma pena superior em face de recurso, diz aqui que não se aplica. Eu sou professor, uma novidade para o seu professor influenciar lá na faculdade os criminalistas para verem que tem aqui uma peça única de averiguação e, porventura, de estudo. Para além de que é tudo punível, desde a negligência à tentativa, tudo bem. Mas, passando um bocadinho em frente, temos aquelas entidades todas para fazerem o quê? Para aplicarem coimas. Essas coimas estão previstas na lei, artigo 170 da lei do branqueamento de capitais. Desde logo, no âmbito das instituições de crédito e instituições financeiras, de 50 mil a 5 milhões, percebe-se, 25 mil pessoas singulares a 5 milhões, percebe-se, mas depois continuamos para outras atividades e chegamos ali de 12.500 a 2 milhões e 500 mil euros. Mas, se disséssemos, bem, há aqui uma graduação, há aqui um critério de aplicação das coimas, nomeadamente o valor do branqueamento ou do possível branqueamento. E, em função disso, desce, como aliás acontece no Código de Processo Penal e no Código Penal, a aplicação das multas que são substitutivas da pena de prisão. Como sabem, atinge o máximo 360 dias, vezes 1 a 10 unidades de conta, não importa as contas, mas estas contas são estas. No máximo do máximo, aquilo que alguém comete um crime e em vez de ir preso 2 anos, leva uma pena de multa, no máximo pode gastar 100 mil euros e nós aqui estamos a falar de 5 milhões de euros. E por isso são coisas completamente diferentes, só para comparar. Mas, passando um bocadinho mais à frente, nós vamos chegar a ter ali a coima mínima que já referi. E vou já terminar, vou acelerar, porque eu aprecio os debates e pode ser que surja alguma pergunta que me permite falar sem ser esgotando mais tempo. Então, ia aqui terminar dando-vos nota do seguinte. Quais são os responsáveis, não agora no plano societário da organização das sociedades, mas como é que este legislador, do regime sancionatório, vê quem é responsável pela aplicação de coimas? Desde logo, diz claramente que, pela prática das contraordenações previstas, podem ser responsabilizados, conjuntamente ou não, pessoas singulares e pessoas coletivas, ainda que irregularmente, há um erro ali no slide, irregularmente constituídas. Qualquer entidade coletiva pode ser responsável, assim como as pessoas singulares. E como sabem, nos ilícitos criminais, nem em todos os ilícitos criminais há responsabilidade das pessoas coletivas, há uma salvaguarda, houve uma evolução, aqui é direto. Mas mais, diz também, e aqui é que é o alerta, diz-se que existe uma responsabilidade, que é no artigo 103, da responsabilidade das pessoas singulares pela prática das contraordenações. E como diz assim, a responsabilidade das pessoas coletivas não exclui a responsabilidade individual das pessoas singulares, sejam titulares de funções de administração, gerência, chefia ou fiscalização. Naturalmente, aqui está o RCN, ou de caras, e a direção de topo. A direção do topo nunca se safa de uma responsabilidade que, podendo caber à pessoa coletiva, necessariamente os envolve por previsão expressa do regime da prevenção de branqueamento de capitais. Então, o que é que nós temos? Temos, naturalmente, novos responsáveis, temos novas responsabilidades, que já cresciam ou que crescem as responsabilidades, que também são novas, relativamente às responsabilidades civis, nomeadamente a responsabilidade pela insolvência, não apresentação, ou pela insolvência que sendo declarada com culpa,
dá origem à abertura do incidente de qualificação de insolvência, onde pode fazer chamar ao lado do insolvente pessoa coletiva também os administradores, com problemas patrimoniais associados. A versão fiscal já foi aqui mencionada, responsabilidades sobre proteção de dados, até no âmbito laboral as responsabilidades dos administradores, mas sempre dos administradores. Pela primeira vez, saiu-se da grelha da concepção daqueles que substituem os sócios na direção do governo das sociedades para, abaixo desse escalão, por uma designação que é a direção de topo, considerar-se todos aqueles que, tendo atividade, tendo hierarquia, que possam influenciar o branqueamento de capitais, influenciar no sentido de impedir as formas de controle ou procedimentos estabelecidos ou viabilizar formas de branqueamento de capitais. Naturalmente aí já temos uma intenção e essa intenção percebe-se que seja censurável. Agora já a negligência por violação de deveres de cuidado é algo que não me parece tão adequado, sendo que, desde logo, nenhum dos seguros que o engenheiro agora Oliveira referiu cobre estas situações, desde logo, porque elas têm sobretudo uma incidência criminal, não há bolo, obviamente, mas também no plano das contraordenações são excluídas as claimas da maior parte dos seguros que cobrem responsabilidades no seio de empresas. E por isso o que é preciso fazer? Desde logo divulgar estas medidas, sendo recentes, estão aí, e já há claimas aplicadas de valor elevado, dar nota de que aquilo que vem aí é mais grave, porque aponta quase para uma responsabilidade de natureza objetiva, sem culpa, porque aquilo que se diz na diretiva que está para ser transcrita é que ainda que não se conheça a origem dos fundos, se deve duvidar dessa origem, e não duvidando dessa origem, pode o responsável, por falta de controle ou de comunicação da operação suspeita, ser responsabilidade. Avança um bocadinho mais para além, eu diria, da negligência inconsciente, que é sim uma coisa discutível na aplicação de claimas desta natureza, sobretudo sem ter um controle jurisdicional. E aí a questão que eu coloco para terminar é que existe uma disparidade entre as baixas valores penais previstas para ilícitos criminais versus claimas de montante elevado para ilícitos desta natureza. E com isso agradeço a todos a vossa presença.